Primeiramente, um prazer estar aqui presente, né, nesse evento grandioso aí de geração distribuída aqui na cidade de Porto Alegre. Fico feliz de ficar no stand do Rio Grande do Sul, né, mais do que de Porto Alegre, né, porque daí já dá uma visão de estado do lado da palestra, né, do Rio Grande do Sul. E falar um pouco sobre esse mercado de geração distribuída, mas ouvindo atentamente, né, o que o Mauro Passos estava comentando a respeito de lagoas, a respeito de offshore. Né, o sindicato, que eu vou falar um pouco sobre o Sindicato da Indústria de Renováveis do Rio Grande do Sul, ele tem essa visão completa, não só da questão da solar, mas de todas as renováveis. Então a gente está com um pensamento muito forte em relação a tudo isso. Tá? Vou dar uma passada aqui, explicar um pouco o que é o nosso sindicato, como é que ele funciona e entrar um pouco mais nas questões da geração distribuída. Bom, para ter uma ideia, nosso sindicato fechou ano passado, né? Vamos colocar que a gente começou em 2012, de fato, fechou 10 anos de entidade, tá? Uma entidade que começou como um sindicato da indústria de eólica do Rio Grande do Sul, mas em 2017 a gente acabou alterando um pouco esse formato, né? Então, em 2011 começou a consolidação dele como uma entidade. Em 2014 a gente acabou agregando a questão solar, mas ainda com o nome de Sindeólica, né? O nome ele era muito focado na questão de energia eólica. E no estatuto já constava solar, mas a gente acabou fazendo uma alteração exatamente porque, de nome, obviamente, né? Para realmente fazer com que a solar fosse introduzida e pudesse, né, ter uma participação maior nessa fatia de mercado, né, do estado do Rio Grande do Sul. Bom, aí se formou então em 2019 o Sindenergia, que é o Sindicato da Indústria de Renováveis do Rio Grande do Sul, e já em 2019 a gente acabou introduzindo, além da eólica e solar, a hídrica, os biocombustíveis, a biomassa, as híbridas, linhas de transmissão e armazenamento. Essa era a nossa grande dedicação, né? E em 2021 incorporamos outras fontes, né? A gente transformou, na verdade, a biomassa em bioenergias, onde entra o biogás também dentro desse processo. Maremotriz foi introduzida, geotérmica e hoje também o hidrogênio verde, né? Aqui nas eólicas a gente fala eólica, que era muito onshore no início, mas hoje também entrando o offshore mar e o offshore lagoas, que nesse caso a gente até chama de nearshore, que é uma das nossas realidades. Né? E colocando até um ponto, acho que o Mauro colocou bem aqui, né, dessa visão de metas e objetivos, né? A gente já tem um contato muito grande lá com o Rio Grande. Hoje associamos a Portos RS dentro da entidade do Sindenergia exatamente numa visão de offshore, de nearshore e de hidrogênio verde. Então, acho que conversas muito importantes vão surgir daí. Eu acho que vale a pena a gente ter até um diálogo aí mais próximo nesse sentido, tá? Acho que foi muito bom esse comentário. Aqui um pouco, né, dos nossos associados, parceiros, né? A gente começou lá em 2012 para 2013 com poucas empresas agregadas, éramos 10, depois alguma coisa ali entre 11 e 12. Hoje somos 62 e crescendo, né? Nossa meta é fechar esse mês, na verdade, fechar esse semestre com um pouco mais de 70 associados, né? Empresas que são da área de prestação de serviço, desenvolvedores, geradores, fabricantes, né, que agora é um dos nossos objetivos de entrada, de todo o setor de renováveis. Então a gente tem aqui da indústria das bioenergias, de solar, eólicas e empresas também do setor de hídricas. Bom, aqui eu acho que o Eberson aí já conhece bem, né, esses trabalhos aí dos estudos de potências do Estado, né? Então, um ponto muito relevante que a gente fala, quando a gente fala do Brasil inteiro, sobre o Estado do Rio Grande do Sul, né? E sobre mapas e conhecimento das áreas de renováveis. O Rio Grande do Sul ele começou a se preparar há bastante tempo, né? Começou lá em 2002, no primeiro Atlas de Energia Eólica, que foi atualizado em 2014, com um novo Atlas, já com medições mais atualizadas, já com informações mais importantes, com medições à altura já do que a gente tem hoje dos projetos de energia eólica, né, 100 metros, 120 metros, e ele foi, então, atualizado em 2014.
Obviamente que isso a gente quer agora entrar num novo conceito da questão das eólicas para uma nova atualização envolvendo também o nearshore e o offshore, já também com mais medições que a gente tem no estado, né? A gente tem um estado aí com muitas empresas associadas que tem muitos projetos já de energia eólica e que pode alimentar de uma forma bastante importante, né? O estado ele é vamos dizer assim, ele é o estado com a maior potência possível, né, de potencialidade de energia eólica no onshore, né, mais de 100 gigawatts possíveis, né. No offshore, mar, a gente fala em algo em torno de 80 gigas e já tem estudos no mar que fecham 56 gigawatts, né, junto ao IBAMA. E a questão do nearshore, que são mais 34 gigawatts de potências, né, de possibilidades ali de potencial, né. Então, quer dizer, tem uma capacidade muito grande, a gente quer colocar isso também num novo material aí de atualização, exatamente para compor e agregar a esse já tão bom Atlas Eólico 2014. Bom, depois a gente teve o Atlas de 2016, que envolve a questão das biomassas, né, e o Atlas de 2018, né, e aí sim, ele já é um Atlas da Solar. Esse Atlas ele é muito completo também, porque ele entra com bastante informação, não só da incidência solar, das melhores regiões, mas também um Atlas que envolve a questão econômica e ambiental, e nesse sentido ele é muito completo. Tá? Esse é o objetivo da gente também começar a trabalhar o Atlas de 2014. Né? Então a gente já tem isso, e agora, né, existe uma possibilidade de lançamento do mapa das hidroenergias, né, da parte hídrica, ainda para final desse ano, início do ano que vem, para compor toda essa composição aí de Atlas do estado do Rio Grande do Sul e a gente ter maior potencial em relação a isso. Aqui um ponto que eu acho importante a gente colocar, né, daí questão de estudos, de questão de conhecimento, tanto da parte ambiental como da parte de potencialidades do estado. Quando a gente fala de um zoneamento ambiental, no primeiro quadro aqui na esquerda, um zoneamento ambiental eólico, para a gente conhecer as regiões de maior potencial, mas também as regiões com maior ou menor sensibilidade da questão ambiental, ele é fundamental para a questão dos investidores que vão investir no estado do Rio Grande do Sul. Da mesma forma, o Atlas Solar, que já mostra as regiões mais incidentes na questão de índices solarimétricos, né, e onde eles estão, e as melhores regiões aí para a gente também estar investindo em projetos. Né? Eu acho que isso tudo, o Rio Grande do Sul tem esse arcabouço aí de informação, de dados, que eles são fundamentais aí para a gente ter uma maior assertividade na busca dos investimentos na parte de renováveis. Bom, e entrando em ações específicas do Sindenergia, como eu falei, assim, o Sindenergia é um sindicato da indústria de renováveis, ele atende a todas as renováveis, né, especificamente na questão da geração solar, né, e a gente tem uma visão também do Rio Grande do Sul que a geração solar ela está muito mais voltada para a geração distribuída do que em outras regiões do país, onde a geração centralizada é uma realidade. Então a geração distribuída é uma das principais, não é à toa que o estado do Rio Grande do Sul ele fica sempre nos top 3 ali, em potência instalada, exatamente por esse sentido. Tem essa força, tem uma questão também cultural do estado do Rio Grande do Sul, né, numa força bastante importante. Eu estava hoje almoçando com o presidente da BGD, o Guilherme Crispim, nessa realidade. Né? E as perguntas sempre parem por isso. Poxa, por que o Rio Grande do Sul está sempre ali disputando a questão da liderança em geração distribuída? Bom, um dos pontos é a cultura do Rio Grande do Sul. Acho que tem muito a ver com genética. Né? O Rio Grande do Sul tem essa cultura do alemão, do italiano, de realmente investir em renováveis e uma visão muito em autoprodução, em importância de gerar sua energia. Né? Então, esse é um dos fatores que acaba levando a esse sucesso, né, no crescimento e no incremento da geração distribuída no estado. De todas as renováveis, mas no caso especificamente da geração distribuída. Bom, e o que o estado do Rio Grande do Sul, né, e nós, de energia, fizemos na busca de uma promoção da geração distribuída para o estado? Um efetivo trabalho na criação de um licenciamento ambiental, né, para projetos solar em geração distribuída de até 5 megawatts, né, que esse era o grande objetivo. A gente sabe que tem diversos tamanhos, mas
até os 5 megawatts é a questão da geração distribuída e a gente poder ter um licenciamento mais claro e mais fácil para trabalhar nesse sentido. Então, esse foi um dos objetivos, fazer essa criação, e para isso a gente teve que fazer uma mudança na isenção, né, no caso da licença ambiental, criar a isenção, mas para áreas acima de até 15 hectares, porque até então o que se fazia era uma isenção de licenciamento para áreas de até 5 hectares. E isso não atendia projetos com maior capacidade do que, que chegariam a 5 megawatts. A gente fez, na verdade, na época, um cálculo que para ter uma implantação de 5 megawatts, a gente teria que ter uma área em torno de 15 hectares. E essa foi a consolidação, na época, feita, e foi o que acabou sendo aprovado, né, junto à SEMA e o CONSEMA, e aí então se criou a isenção do licenciamento na Solar GD para áreas que atingissem até 15 hectares. Tá? Acima disso não está composto. Também uma fundamentação ao governo do estado para a isenção do ICMS, uma briga antiga nossa, na questão da geração distribuída e de todas as fontes da geração distribuída. A gente sabe que a Solar assume a liderança na questão da geração distribuída, mas também tem pequenas centrais hidrelétricas e também usinas termoelétricas de casca de arroz e outras biomassas, e biogás também. Tá? Então estariam presentes. E foi criado também, junto nessa participação do Sindenergia, um comitê de monitoramento do setor solar de geração distribuída junto à SEMA. Hoje a gente tem um acompanhamento frequente, né, junto à SEMA, da questão da geração distribuída, onde o Sindenergia participa com uma cadeira especificamente para acompanhar os projetos e tudo que envolve a questão da geração distribuída no estado do Rio Grande do Sul, que realmente é bastante movimentado, vamos dizer assim. Aqui, números rapidamente números de volume acumulado por classe. Aqui eu peguei uma fonte da Greener, mas especificamente para a gente falar que esse setor é muito focado na questão residencial, né? O residencial é muito forte no setor de geração distribuída. Se a gente for olhar os números aqui, a gente vai ver, né, números absolutos, principalmente, né, isso aqui é uma questão nacional, mas o residencial ele vai muito além da questão comercial e industrial, que é uma das outras áreas para ser trabalhado. Ainda a indústria e o comércio precisam avançar mais nesse sentido, estão avançando, mas é um ponto aí de destaque, né? Acho que a questão do CPF ainda é muito forte na questão da geração distribuída. O setor rural entrou com bastante força também nesses últimos tempos, né? O Rio Grande do Sul ele tem uma força bastante grande na questão rural e na questão da eletrificação, então é um dos caminhos de um mercado importante dentro dessa possibilidade. E aqui números, né, Brasil, então a gente já tendo aí o Rio Grande do Sul também sempre disputando na questão, né, esse aqui é o top 10, na verdade, no ano de 2022, onde o Rio Grande do Sul continua também disputando a questão de maior potência instalada ao longo desse tempo, também fonte Greener, nessa condição, né, a gente vai vendo ali os mapas na área mais escura, região sudeste e sul com bastante força, né, o centro-oeste também começando a se destacar na questão de geração distribuída. Bom, por fim, para a gente terminar aqui dentro do prazo, aqui dentro do tempo, né, os desafios e riscos da Solar e geração distribuída. Bom, eu acho que aqui a resolução 14.300 já deve ter sido debatida bastante hoje, vai ser falada muito mais, né, é um desafio, né, de tudo que vem acontecendo em relação a essa resolução, dos próximos passos, o que precisa avançar. Tá? Esse é um ponto de destaque, né, então é um desafio. A questão que a gente também coloca muito, nós que somos o sindicato da indústria, a importação de componentes, né, e falta de uma indústria local. A gente sabe que a importação dos painéis vem basicamente da questão China e é um dos fatores de risco hoje atrelado ao produto, né? A gente já teve a situação Covid, né, a pandemia, foi um momento complicado para o setor em relação a esse sentido e é um dos fatores que nos preocupa como entidade. Né, o fato de importação, o fato de não existir uma indústria local, né, nessa produção mais robusta, né, que possa atender essas demandas. Questão de discussões, né, políticas e não tão técnicas também é um dos assuntos que nos
coloca em desafio, porque existe muita questão de emoção em relação à razão em discussões de solar, que eu acho que precisam ser melhor trabalhados, né? E a gente já conhece várias associações do trabalho que vem sendo feito por diversas associações sérias nesse mercado e que precisam ser atendidos de forma realmente técnicas e não só políticas. A ação política é importante, as coisas acontecem em Brasília, mas a gente precisa ter fundamentação para trabalhar com essas informações. Outro ponto também, matriz elétrica nacional, existe sim, né? Nós que atuamos em todas as frentes, uma grande disputa da questão de fontes, né? Então acho que todas elas são importantes, são complementares muitas delas e a gente precisa contar com isso. A gente sabe que as renováveis, e nós falamos por elas, dependem também de energia de base, então a gente não pode pensar só numa fonte, a gente tem que pensar no mix, né? O Rio Grande do Sul ele é muito bem atendido nesse ponto, na questão mix, e eu acho que esse é o grande sucesso de todas as fontes. A solar só vai ter maior força se ela entrar nesse processo do mix de fontes e também com energia de base dentro dessa operação. A questão de descarbonização da matriz elétrica é fundamental. Esse é o grande ganho que a solar e a eólica, por exemplo, têm em relação a tudo isso, então é um dos pontos que a gente bate bastante, mas de novo, a gente precisa atuar de uma forma sistêmica e não particular em relação à fonte e falar, obviamente, sobre isso, né? A sinergia entre as fontes renováveis, ou seja, trabalhar com sistemas híbridos, trabalhar com situações que a gente possa realmente consolidar possibilidades de sinergia entre fontes, utilizar melhor o fio, utilizar melhor a transmissão para esse fim, tá? E agradecer a oportunidade de estar falando aqui, fiquei dentro do tempo, 1 minuto só de delay, tá? E me colocar à disposição. Muito obrigado.